Adidas e Puma são duas das marcas esportivas mais icônicas do mundo, e ambas estão sediadas nesta pequena cidade na Alemanha. Isso ocorre porque essas duas empresas compartilham uma história muito controversa, repleta de traição, sabotagem e uma rivalidade entre irmãos como nenhuma outra. Adolf e Rudolf Dassler eram irmãos, mas acabaram começando empresas de calçados rivais e se tornando inimigos ferrenhos. A história da Adidas e da Puma foi como uma partida de xadrez ao longo da vida, onde os dois irmãos não pararam por nada para tentar destruir um ao outro. Até hoje, sua rivalidade familiar ainda divide toda a cidade onde nasceram, com metade apoiando a Adidas e a outra metade apoiando a Puma. Esta é uma história de mentiras, segredos e corrupção. Ela abrange duas guerras mundiais e revela como os fundadores se juntaram ao partido nazista e produziram armas para o exército de Hitler. Dois irmãos unidos pelo sangue, mas separados pela ganância e ambição. Esta é a verdadeira história insana da Adidas e da Puma. Em 1898, Rudolf Dassler, conhecido como Rudy, nasceu em uma família pobre. Apenas 2 anos depois, seu irmão Adolf nasceu, conhecido como Addi. É justo dizer que foi uma infância difícil para os dois irmãos. Eles viviam em uma pequena cidade na Alemanha, conhecida por suas fábricas de calçados. Seu pai trabalhava em uma delas, mas não ganhava dinheiro suficiente para sustentar toda a família. Por isso, sua mãe abriu uma lavanderia. Ela lavava as roupas das pessoas e Rudy e Addi as entregavam por toda a cidade. Rapidamente, eles se tornaram conhecidos como os Garotos de Los Angeles. No entanto, ambos foram mais tarde convocados para o exército alemão, para lutar na Primeira Guerra Mundial. Quando voltaram para casa, a lavanderia da mãe havia perdido todos os clientes. A guerra havia destruído a economia da Alemanha e a situação parecia instável. Foi então que Addi teve uma ideia de negócio para tentar ajudar a família a sobreviver. Addi sempre se interessou por atletismo e, por muitos anos, quis seguir os passos do pai como sapateiro. Naquela época, as pessoas normalmente não tinham calçados específicos para diferentes eventos. Então, Addi imaginou que, se criasse calçados com cravos, spikes, especificamente para corrida, isso daria aos atletas uma grande vantagem. Addi decidiu transformar o galpão de lavanderia da mãe em uma oficina para fazer seus próprios calçados. Havia alguns obstáculos importantes no caminho. Ele não tinha dinheiro, nem materiais, e a guerra havia derrubado as redes elétricas da cidade. Mesmo assim, isso não o impediu. Em vez de comprar os materiais necessários, Addi passou dias vasculhando antigos campos de batalha em busca de qualquer coisa que pudesse usar. Ele utilizou tiras de couro de capacetes, cordas de paraquedas quebrados, basicamente qualquer coisa para fazer seus sapatos. Para compensar a falta de eletricidade, Addi foi criativo. Anexou um aparador de couro a uma roda de bicicleta e pediu a um amigo que pedalasse para gerar a energia necessária. Graças à sua improvisação, ele conseguiu fazer sapatos surpreendentemente duráveis, que se tornaram populares na cidade. Ele também ficou obcecado por cada detalhe dos calçados, experimentando diferentes materiais e designs. Ficou claro que seu negócio tinha potencial para crescer. Foi então que seu irmão Rudy decidiu largar o emprego para trabalhar com ele. Rudy era muito mais extrovertido e carismático que Addi, então ficou responsável pelas vendas. Addi, apaixonado por esportes e excelente com design, se concentrou na fabricação. Eles pareciam formar a equipe perfeita. Em 1924, fundaram oficialmente a fábrica de calçados esportivos dos irmãos Dassler. É claro que ninguém poderia prever que essa parceria destruiria a família e levaria à criação de 2 impérios globais de calçados. Rudy ofereceu os calçados Dassler a todos os clubes esportivos que pôde encontrar na Alemanha. As vendas aumentaram rapidamente, o que permitiu aos irmãos sair do galpão apertado da mãe e investir em uma nova fábrica, com melhores equipamentos e mais funcionários. Agora, poderiam produzir calçados de maior qualidade e expandir para chuteiras de futebol, o que foi um bom momento, já que o futebol estava crescendo em popularidade no país. Rudy distribuiu pares gratuitos para vários clubes de futebol, sabendo que, uma vez que vissem a qualidade, iriam querer comprar mais. Os negócios iam bem. Addi continuava aprimorando a qualidade dos calçados e Rudy seguia vendendo-os com sucesso. Mas então Hitler subiu ao poder, e nada mais seria o mesmo. Os nazistas passaram a promover fortemente os esportes e a aptidão física como forma de incentivar o orgulho nacional e preparar a população para a guerra.
Isso gerou uma demanda sem precedentes por calçados esportivos, e os irmãos Dassler estavam lá para lucrar. Tanto Addi quanto Rudd se filiaram oficialmente ao Partido Nazista. Alguns dizem que isso era necessário para quem quisesse manter um negócio na Alemanha na época, mas há indícios de que ambos eram apoiadores genuínos de Hitler. Rudd era bastante vocal sobre suas opiniões políticas em apoio ao regime. Addi, embora mais discreto, também esteve fortemente envolvido com a juventude hitlerista. De qualquer forma, não há dúvida de que o negócio dos irmãos se beneficiou enormemente do regime nazista. Mas o maior avanço veio em 1936, quando a Alemanha sediou os Jogos Olímpicos. Foi a primeira Olimpíada a ser televisionada, e os irmãos viram nela uma oportunidade de ouro em marketing. Se conseguissem que atletas olímpicos usassem seus sapatos, seria a propaganda perfeita. Havia um atleta em particular que eles queriam conquistar, Jesse Owens, um afro-americano que era um dos atletas mais populares do mundo. No entanto, patrocinar Jesse Owens era uma jogada arriscada. Hitler via as Olimpíadas como uma forma de demonstrar a superioridade da raça ariana ao mundo. A vitória de um atleta negro contrariava completamente essa narrativa. Mesmo assim, Addi estava determinado a seguir em frente. Ele foi até a Vila Olímpica, conversou com Jesse Owens, mostrou seus tênis personalizados, e Jesse aceitou o presente, concordando em usá-los durante as Olimpíadas. Veja bem, naquela época, as coisas eram diferentes. Os atletas ficavam felizes em receber bons tênis de graça e não esperavam compensação adicional por isso. Jesse Owens ganhou 4 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Berlim enquanto usava tênis Dassler. Hitler ficou furioso, pois isso ia completamente contra a propaganda que ele estava tentando impor, de que a raça ariana era suprema. Mas essa foi sem dúvidas uma promoção incrível para os irmãos, já que o melhor atleta das Olimpíadas estava usando seus tênis. Graças a essa publicidade, os irmãos logo começaram a receber pedidos de todo o mundo. Na superfície, tudo parecia ótimo para a empresa. No entanto, nos bastidores, as tensões começaram a crescer entre os dois irmãos, e as consequências das Olimpíadas seriam o começo do fim. A fábrica Dassler estava mais movimentada do que nunca, mas os irmãos não conseguiam concordar sobre como lidar com isso. À medida que o estresse do negócio aumentava, as tensões entre eles também cresciam. Rudd sentia que o negócio não seria nada sem seus esforços de vendas. Já Addi acreditava que, sem seu produto, nada existiria. As coisas ficaram ainda mais acaloradas com o início da Segunda Guerra Mundial. Todos os negócios deveriam contribuir para o esforço de guerra, e a Dassler Schuhfabrik passou a fabricar botas e armas para soldados nazistas. Rudd viu isso como uma ameaça. Durante a guerra, Addi claramente estava no comando. Ele era quem sabia sobre manufatura, e Rudd ficou paranoico, achando que o irmão queria tirá-lo da empresa. Isso levou a muitas brigas. Para piorar, os irmãos haviam investido juntos em uma propriedade, e moravam na mesma casa, com suas esposas e filhos. Passavam quase todo o tempo juntos, e começaram a discutir mais do que nunca. Uma noite, quando bombas aliadas estavam sendo lançadas sobre a Alemanha, Addi e sua esposa desceram ao porão para se abrigar. Lá encontraram Rudd e sua esposa. Addi disse: "Os bastardos estão de volta." Mais tarde, ele afirmou estar se referindo aos aliados que estavam bombardeando a cidade. No entanto, Rudd acreditava que o comentário era direcionado a ele e sua esposa. Quando a família saiu daquele porão, Rudd e Addi não se suportavam mais. Logo depois, Rudd foi chamado para servir no exército, enquanto Addi foi autorizado a permanecer para operar a fábrica, que agora produzia peças de tanques. Mas, da linha de frente, Rudd ficou convencido de que o irmão queria assumir a empresa sozinho. Ele enviou uma carta alegando que Addi não tinha o caráter necessário para liderar a empresa, e exigiu que sua esposa o representasse durante sua ausência. Addi recusou. O ódio entre os irmãos se tornou tão intenso que Rudd denunciou Addi às autoridades nazistas, alegando que ele estava acumulando couro que deveria ter sido usado no esforço de guerra. Como resultado, Addi foi brevemente detido e interrogado. Após o fim da guerra, começou o processo de desnazificação, no qual os americanos levavam alemães a julgamento para determinar se haviam cometido crimes durante o regime. Rudd foi preso devido a suspeitas de seu envolvimento com os nazistas e passou um ano em um campo de prisioneiros de guerra. Durante esse tempo, ficou amargurado, acreditava que Addi não estava fazendo nada para ajudá-lo.
Mais tarde, os americanos revelaram que haviam recebido uma denúncia anônima que levou à prisão de Rude. Ele ficou convencido de que Adidi havia o entregado numa tentativa de se livrar dele. Quando Rude finalmente foi libertado, Adidi estava passando por seu próprio julgamento, sob suspeita de ter lucrado com a guerra. Rude não perdeu a oportunidade. Testemunhou contra o próprio irmão. Adidi negou todas as acusações, e eventualmente, ambos foram inocentados. Mas, depois de tudo que aconteceu, eles não eram mais irmãos, eram inimigos jurados. Havia até rumores de que Rude teria tido um caso com a esposa de Adidi. Esse era o problema. Haviam tantas alegações e acusações que era difícil saber o que era verdade. Mas o que sabemos com certeza é que, após tantas brigas e traições, eles não podiam mais trabalhar juntos. Em 1948, após meses de negociações amargas, Rude e Adidi dividiram os ativos da empresa e fundaram duas novas marcas, Adidas e Puma. Movidos por vingança, passaram o resto de suas vidas sabotando os negócios um do outro. Para nomear sua empresa, Adidi usou seu apelido e o combinou com a primeira metade de seu sobrenome, Adidas, de Adi mais Dassler. Dependendo de onde você mora, pode pronunciar Adidas ou Adidais. Quanto a Rude, ele também queria nomear a empresa com base em seu nome. Inicialmente, chamou de Rudá, mas depois de algumas semanas mudou para Puma. Ele achava que soava melhor e dizia que os atletas queriam ser como um puma, ágeis, rápidos, ferozes. Novamente, dependendo de onde você mora, pode dizer Puma ou Puma. Dividir uma empresa em duas foi um processo confuso. Os funcionários tiveram que escolher para qual nova empresa iriam trabalhar. A maioria da equipe técnica foi com Adidi, enquanto a maior parte da equipe de vendas ficou com Rude. Mas isso teve um efeito estranho em sua pequena cidade natal. A cidade onde Adidi e Rude moravam era dividida ao meio por um rio. Assim, quando fundaram empresas separadas, a Adidas ficou de um lado, e a Puma, do outro. Daquele ponto em diante, a cidade foi dividida para sempre. Adidas e Puma rapidamente se tornaram os maiores empregadores em seus respectivos lados do rio. Cada lado desenvolveu sua própria comunidade quase isolada. Cada um tinha sua própria escola. Os filhos dos funcionários da Adidas iam para uma, e os filhos dos funcionários da Puma iam para outra. Também era altamente desaprovado namorar pessoas do outro lado da cidade, e gangues rivais até se formavam com base nos tênis. Era praticamente um crime usar Puma no lado da Adidas da cidade, e vice-versa. Eventualmente, a cidade natal dos irmãos ficou conhecida como a cidade dos pescoços tortos, porque as pessoas estavam sempre olhando para baixo para ver quais tênis os outros estavam usando, para saber se deviam falar com eles ou não. A única pessoa que não se esquivava era o prefeito, que, em eventos oficiais, usava um tênis da Adidas e um da Puma para garantir que ambas as marcas fossem representadas. No início, era difícil diferenciar os tênis da Adidas e da Puma, porque eles pareciam praticamente iguais. No entanto, uma das técnicas que a Adidi usava para tornar os tênis de corrida mais estáveis era adicionar 3 listras de couro nas laterais. Em 1949, a Adidi começou a pintar essas listras de branco, o que instantaneamente fez seu tênis se destacar, e as pessoas amaram o visual. Agora que os calçados Adidas e Puma pareciam diferentes, tanto Rude quanto Adidi estavam determinados a se tornar o fabricante dominante de calçados esportivos na Alemanha. E uma grande oportunidade estava se aproximando. A Alemanha se preparava para sua primeira Copa do Mundo desde a guerra. Rude conhecia pessoalmente o técnico da seleção nacional e tentou fechar um acordo para garantir que a equipe alemã usasse chuteiras Puma. No entanto, não conseguiram chegar a um acordo sobre os pagamentos. Rude achou que o técnico acabaria voltando atrás, mas isso saiu pela culatra. O técnico fechou um acordo com a Adidi, e então a equipe alemã usou calçados Adidas. No início, a seleção parecia estar tendo dificuldades, e as expectativas eram baixas. Mas para surpresa de todos, eles chegaram até a final. Muitos achavam que ali seria o fim da linha. O adversário era a invicta Hungria, que não perdia há 4 anos. Pouco antes do jogo, começou a chover, uma excelente notícia para Didi. Isso porque as chuteiras que ele havia desenvolvido tinham travas ajustáveis, pinos que podiam ser aparafusados na sola, ideais para condições molhadas. Com isso, os jogadores alemães tinham uma aderência muito melhor no campo encharcado. Mesmo assim, a final começou mal para a Alemanha, que logo perdia por 2 gols. Mas, à medida que o campo ficava mais lamacento,
os jogadores da Hungria escorregavam, enquanto os alemães corriam normalmente graças às chuteiras de Adidas. Logo, a Alemanha marcou o primeiro gol, depois o segundo, e, nos minutos finais, viraram o jogo. Foi uma vitória extremamente improvável para a Alemanha Ocidental, que os fãs descreveram como um milagre. Pela primeira vez desde a guerra, o povo alemão tinha algo de que se orgulhar. Foi um dos momentos mais marcantes da cultura nacional, e como o time venceu usando tênis Adidas, isso transformou Adidas em uma espécie de herói nacional. A demanda pela Adidas explodiu. Enquanto isso, Ruud ficou arrasado por ter perdido uma oportunidade de ouro para promover sua empresa. As tensões aumentaram ainda mais 2 anos depois, durante as Olimpíadas de Melbourne. A remessa de tênis da Puma misteriosamente não foi liberada pela alfândega, enquanto a da Adidas foi. Surgiram rumores de que os funcionários da alfândega haviam sido subornados pela Adidas para barrar a Puma, forçando os atletas a usar calçados Adidas. Ruud ficou furioso, pois a Adidas estava ganhando cada vez mais destaque, e nos anos seguintes, as duas empresas passaram a competir ferozmente em todas as oportunidades. A rivalidade motivada por vingança levou Ruud e a Adidas a expandirem seus negócios agressivamente. Ambas começaram a vender no exterior e lançaram outros produtos, shorts, meias, tênis casuais, entre outros. Tudo que uma fazia, a outra copiava. Com o crescimento, os dois irmãos recrutaram seus filhos para ajudá-los. O filho de Adidas, chamado Horst, começou a tomar decisões na Adidas. Já o filho de Ruud, Armin, assumiu parte da liderança na Puma. Você poderia imaginar que, com essa nova geração, o drama familiar diminuiria. Mas, na verdade, foi o oposto. Logo, os filhos teriam seus próprios motivos para se odiarem. Ambas as empresas se envolveram em uma corrida de patrocínios, disputando os melhores atletas. Gastavam fortunas para jantares, viagens e acordos, tentando convencê-los a usar seus calçados. Mas logo isso saiu do controle. Para as Olimpíadas de 1968, Horst e Armin desperdiçaram quantias absurdas em guerras de lances para patrocinar certos atletas. Isso aumentou os custos drasticamente e reduziu os lucros. Então, antes da Copa do Mundo de 1970 no México, eles fizeram um pacto secreto. Na época, havia um atleta que ambos desejavam contratar desesperadamente: Pelé. Pelé não era apenas um jogador. Ele era o maior nome do futebol mundial, e patrocinar Pelé seria um divisor de águas para qualquer uma das marcas. Mas Horst e Armin sabiam que, se um fizesse uma oferta, o outro ofereceria mais, até ambos queimarem seu dinheiro numa guerra de lances. Então, acordaram que Pelé estaria fora dos limites para ambos. Mas imagine o choque da Adidas quando, nas quartas de final da Copa, viram Pelé entrando em campo, com tênis Puma. Enquanto os jogadores se posicionavam para o apito inicial, todas as câmeras estavam em Pelé. E, naquele momento, Pelé pediu ao árbitro que parasse o jogo por um instante. Ele se ajoelhou e amarrou os cadarços lentamente, enquanto o mundo inteiro assistia. A Puma conseguiu milhões de dólares em exposição gratuita, e a Adidas nem sabia do contrato. A empresa havia fechado um acordo com Pelé por mais de $125 mil e aquele gesto simples, amarrar os cadarços, foi a propaganda perfeita. Pelé liderou o Brasil à vitória, e isso impulsionou a imagem global da Puma, tornando suas chuteiras campeãs de vendas no mundo todo. Horst, da Adidas, ficou furioso por Armin ter quebrado o pacto. A rivalidade dos Dassler estava de volta, mais forte do que nunca. Enquanto isso, Adidas e Ruud já estavam na casa dos 70 anos. Eles ainda não se falavam há muitos anos e continuaram a se odiar. Mesmo quando Ruud estava morrendo de câncer de pulmão, Adidas se recusou a vê-lo, ou mesmo a ir ao seu funeral. O próprio Adidas morreu alguns anos depois. Ambos os irmãos estão enterrados no cemitério de sua cidade, mas em extremos opostos. Mesmo na morte, eles ainda permanecem divididos. Com a morte dos fundadores, tanto a Adidas quanto a Puma foram deixadas nas mãos de seus filhos. Horst, pela Adidas, e Armin, pela Puma. Mas sem o controle dos pais, os filhos lutaram para manter a liderança. Sob Horst, a Adidas focou excessivamente em patrocínios e em superar a Puma. Gastou quase todo o dinheiro e esqueceu do que os clientes realmente valorizavam. Enquanto isso, sob Armin, a Puma tentou crescer em escala, como a Adidas, mas sem sucesso, e a qualidade dos produtos caiu.
O fim dos anos 70 e o início dos 80 foram tempos terríveis para as duas empresas. Em 1989, ambas estavam à beira da falência e foram vendidas a investidores privados. Agora, Adidas e Puma eram problema de outra pessoa. Nos anos 90, enquanto brigavam entre si, a Nike surgiu e derrotou as duas, tornando-se a líder mundial da indústria esportiva. Mas em 1993, o bilionário suíço Robert Louis Dreyfus, especialista em reestruturar marcas, comprou a Adidas. Ele queria posicioná-la como marca para atletas sérios, mas também torná-la cool novamente. Ele investiu em produtos inovadores, como as chuteiras Predator, e em parcerias com estrelas como David Beckham, Kobe Bryant e André Agassi. Em 2006, a Adidas já estava muito melhor, e então Louis Dreyfus comprou a Reebok por 3,8 bilhões de dólares. Em 2013, a Adidas fez parceria com Kanye West para lançar os Yeezys, que se tornaram uma marca bilionária por si só. Graças a ele, a Adidas conseguiu lutar contra a Nike e se tornou maior do que nunca. Quanto a Puma, ela foi comprada em 1993 por um jovem executivo alemão chamado Jochen Zeitz. Ele adotou uma abordagem muito diferente. Como a Puma era menor que a Adidas, Zeitz focou primeiro na qualidade. Depois, entrou em nichos, como a Fórmula 1, e fechou acordos com atletas como Usain Bolt. O mais crucial foi que Zeitz transformou a Puma em uma marca de moda ousada, colaborando com designers como Alexander McQueen e trazendo Rihanna como diretora criativa. Com isso, a Puma se posicionou como uma marca rebelde, inovadora e estilosa, e voltou ao status de bilionária nos anos 2000. Hoje, a Puma é a terceira maior marca esportiva do mundo, atrás apenas da Adidas e da Nike. Em 2009, a Adidas e Puma finalmente encerraram oficialmente a rivalidade dos Dazzler. Organizaram uma partida amistosa de futebol na cidade natal dos irmãos. Funcionários de ambas as empresas jogaram em times mistos, e os CEOs até jogaram no mesmo time, como símbolo de reconciliação. No entanto, até hoje, a cidade ainda é dividida. Adidas de um lado do rio, Puma do outro. Você não pode deixar de se perguntar: e se os irmãos não tivessem brigado? E se tivessem unido forças? Talvez eles tivessem construído a marca número 1 do mundo. Mas não foi o que aconteceu. A Nike foi lá e fez isso. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe o like e comente sobre o que você achou dessa história.